aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Palavra da salvação. Rezemos no íntimo do nosso coração, por um tempo, no silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos faça compreender plenamente o sentido da Escritura que para nós foi proclamada e agora é pregada. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus através do Evangelho de Mateus. Hoje estamos num ponto de síntese, de decisão e de conclusão de uma etapa por parte de Jesus e dos discípulos. Na verdade, recobra o que vimos até agora do Evangelho de Mateus e abre-nos um horizonte próximo do que virá nos capítulos futuros. Estamos hoje no capítulo 11 de Mateus, versículo 25 a 30. Marque-se aí na sua Bíblia, Mateus 11, 25 a 30. Você pode pegar também o livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, e a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos tomar esses três textos. Jesus, nos domingos anteriores, exceto o domingo passado, que a gente estava lá no capítulo 16 de Mateus, já bem à frente por causa da festa de São Pedro e São Paulo, mas naqueles outros domingos anteriores, Jesus tinha enviado os apóstolos, dando-lhes uma tarefa, um poder e fazendo-lhes recomendações. Os apóstolos foram, realizaram várias tarefas, e naqueles domingos a gente meditava o fato de que Jesus era avaliado negativamente por parte das autoridades dos judeus. No capítulo 9, versículo 2, os fariseus diziam: ele blasfema.
no capítulo 9, versículo 34, os chefes, os mestres da lei diziam que é pelo chefe dos demônios que ele realiza milagres. Então, há um ambiente de rejeição a Jesus e ao trabalho missionário dele e dos apóstolos. Hoje, parece que essa dificuldade acentuou. Começa o texto assim: naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer. Dá a impressão que estava acontecendo alguma coisa e de repente entra Jesus com uma fala. E é isso mesmo. Ele pôs-se a dizer não conosco e nem com os discípulos e nem com a multidão, mas a falar com o Pai. Versículo 25. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A causa do louvor de Jesus. O que move Jesus a louvar o Pai? Que motivação é essa que toma o coração de Jesus? O Pai esconde estas coisas aos sábios entendidos e as revela aos pequeninos. Mas ainda devemos perguntar que coisas são essas? No texto de hoje não está explícito. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas. Que coisas são essas? Preciso que você tope comigo fazer uma aventura e voltar um pouco nos textos anteriores. Já vimos que o capítulo 5 a 7 de Mateus é o grande sermão da montanha. Capítulo 8 e 9, Jesus realiza com os apóstolos uma série de milagres, prodígios, exorcismos e ensinos. No capítulo 8 e 9, ele apresenta as exigências para o seguimento, quem não renunciar a si mesmo, o chamado de Mateus. E Jesus envia, no final do capítulo 9, envia os apóstolos. Porque vê a multidão e sente que a multidão está perdida, como ovelha que não tem pastor. Mandou Jesus os apóstolos irem para um rebanho que parecia ovelha sem pastor. Enviou, dando poder e recomendação. Estamos aqui no capítulo 11, verso 25 e 30. Na sua Bíblia, no capítulo 11, no versículo 1 até o 19, João Batista está na prisão e manda uns mensageiros perguntarem a Jesus: és tu o Messias ou devemos esperar um outro? E Jesus responde para os emissários de João: ide contar a João o que vossos ouvidos ouvem e o que vossos olhos veem. E o que é que os ouvidos ouvem e os olhos veem? Lembra aquele envio lá dos apóstolos, no capítulo 10. Diz assim: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E termina assim: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quer dizer que tem gente infeliz se escandalizando por causa dele. No versículo 16, Jesus ainda diz: que devo dizer a essa geração? Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos cantos fúnebres e vocês não choraram. Que diacho de povo é esse que não reage diante da pregação? E aí, Mateus, imediatamente antes desse texto de hoje, 11, 25, 30. Em Mateus 11, 20 a 24,
tem 3 ais. Ai de ti Corizim, ai de ti Betsaida e ai de ti Cafarnaum. Por causa dos milagres que foram realizados em ti, Cafarnaum, no dia do juízo serás elevada até o céu? Eu vos digo que não, serás atirada até o inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido realizados lá em Sodoma, na cidade perversa do pecado, Sodoma teria ouvido a pregação, se convertido e ela existiria até hoje. No dia do juízo, Cafarnaum, serás atirada com mais rigor, serás tratada com mais rigor, atirada ao inferno. Pronto. Terminada essa sentença tão dura de Jesus, a avaliação do envio que ele fez dos missionários apóstolos nas cidades ali ao redor do Mar da Galileia, na parte norte de Israel, termina esse anúncio e Jesus avalia que não deu resultado. Por que não deu resultado? Por quê? As autoridades, os sábios e entendidos, as autoridades de Israel, os fariseus, mestres da lei, a elite religiosa, cultural, política, econômica, social de Israel, rejeita Jesus dizendo ele é blasfemo ou ele realiza essas coisas por obra do príncipe de Satanás. E a multidão corre atrás de Jesus só pedindo favorzinho, cesta básica. Não quer ensino, não quer conversão. Lembremos que a avaliação que ele faz de Cafarnaum é: se os milagres que foram realizados em ti tivessem sido realizados em Sodoma, ela existiria até hoje, porque teria se convertido. Quer dizer que o papel do milagre é realizar conversão. A gente pensa que o papel do milagre é realizar cura, mas o papel do milagre é realizar conversão. A cura é um sinal sobrenatural e prodigioso que Deus realiza, e Ele realiza, mas em vista de uma obra, Ele realiza na carne, para que cheguemos a dar fruto no Espírito, a segunda leitura de hoje. Então, quando Jesus dirige a oração ao Pai, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são esses pequeninos e que coisas são essas? As coisas que ele esconde e revela são os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres são evangelizados. Se você pegar a sua Bíblia e anotar na sequência, são 7 coisas escondidas aos sábios entendidos e 7 coisas reveladas. Primeiro, os cegos recuperam a vista. Segundo, os coxos andam direito. Terceiro, os leprosos são purificados. Quarto, os surdos ouvem. Quinto, os mortos ressuscitam. Sexto, a boa nova é anunciada aos pobres. Sétimo, feliz quem não se escandaliza por causa de mim. Bonito, né? Impressionante. O número 7 é a perfeição. Feliz de quem não se escandaliza por causa de mim. Essas coisas escondidas para os sábios e entendidos, mas reveladas aos pequeninos, os milagres realizados no meio de vocês não provocam conversão? Pergunta-nos Jesus. E quem são esses pequeninos? Em Mateus, por excelência, os pequeninos são, na linhagem do que a gente vê no Antigo Testamento. Você pode pegar o livro de Eclesiástico, capítulo 51, o capítulo todo 8 de Provérbios, o capítulo 6 a 8 do livro da sabedoria, no livro, na literatura apocalíptica de Daniel, 2, 3 a 13, os sábios
não conseguem interpretar o sonho de Nabucodonosor, desculpe, não sabem, e o simples jovem israelita é que interpreta, humilde. Mas em Mateus, os pequeninos são os verdadeiros sábios. Em Mateus 10:42 e em Mateus 13:11, são os discípulos, os pequeninos. Jesus diz assim: a vós é dado conhecer essas coisas, mas a eles não. Quando eles perguntam, por que falas em parábola? Para eles e para nós o Senhor conversa normalmente. Jesus fala, a vós é dado conhecer, a eles não. Portanto, os pequeninos são os apóstolos. Mateus 10:42, todo aquele que der a um de vós um copo d'água, porque sois... todo aquele que der um copo com água a um desses pequeninos, por ser discípulo meu, não ficará sem recompensa. Então, aí próximo ao capítulo 11, no capítulo 10 e 13, Jesus mesmo responde quem são os pequeninos, são os apóstolos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. E agora ele mesmo diz, a expressão lembra a voz do Pai no dia do batismo. Veja comigo, versículo 26 do Evangelho de hoje. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Este é meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Escutai o que ele diz, lembra? E qual é o agrado? Responde Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lembra que domingo passado, no Evangelho, capítulo 16 de Mateus, Jesus falava para Simão, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu perguntava na pregação, qual é a sua fonte do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus? O que você sabe de Jesus, quem te revela? O que você sabe do Divino Pai Eterno, quem te revela? E este domingo seria, por excelência, a festa do nosso Divino Pai Eterno. O que você sabe dele? Quem te revelou foi Jesus? O que você sabe de Jesus? Quem te revelou foi o Pai? Eu aprendo com quem? Quem é Deus? Essa é a pergunta. Eu aprendo com quem? Quem é Deus? Que compreensão eu tenho de Deus? Jesus apresenta uma compreensão que ele revela quem ele é. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí ele revela-se. Vamos ver? Versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Lembra que toda essa conversa começou porque Jesus viu numerosas multidões que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, ele se apresenta agora como bom pastor que olha para o rebanho cansado, fatigado, com peso do fardo, e ele sente que é hora dele mesmo, Jesus, dar o descanso. Irmã, irmão, o seu descanso você encontra em Jesus? Você experimenta na sua relação com Jesus, ele te dando descanso? Para você encontrar o descanso em Jesus, existem dois critérios. Bento XVI pregando isso em 2008, me parece. Para você encontrar o descanso em Jesus, você precisa de estabelecer dois critérios. Precisa tomar duas atitudes corajosas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo e aprender.
O problema que Jesus está enfrentando com os sábios e entendidos que não querem conhecer as coisas do reino é exatamente porque eles estão seguindo Jesus para ficar livre do jugo. E Jesus troca o jugo. Jesus tira o jugo meu e seu, o jugo do pecado, joga fora e põe uma outra cruz. Diz assim: você ficou livre do pecado, agora tome a sua cruz da sua missão. Te dou uma missão de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de profissional no mundo do trabalho, de técnico de som, na área da saúde bucal, ou servidora pública. Não é? Jesus tira o fardo do pecado e põe um outro. Um fardo suave. Meditando esse texto, eu vi umas coisas muito curiosas. Jesus que exprime ter uma relação única com o Pai, que ninguém beira a comunhão que ele tem com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto do Pai. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, que é o versículo que vem agora, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Outra tradução diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu gosto dessa outra tradução, da Bíblia Tebe. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para vossas almas. É um descanso no espírito, mais do que um corpo descansado. E é bonito que seja assim. É um descanso da alma. O meu jugo suave, o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O meu jugo é fácil de carregar. Outra tradução da Bíblia diz: sim, meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. O jugo no Antigo Testamento, Jeremias 2:20, Jeremias 5:5, Oséias 10:11, no judaísmo costumava designar a lei de Deus escrita e aprendida como um jugo. Nem sempre era sentido como algo pesado, ofensivo, mas muitas vezes as pessoas entendiam no Antigo Testamento que a lei de Deus era pesada, severa, dura. No Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos, no Salmo 118, que é aquele salmo enorme, a gente vê a alegria do jugo. A ideia da alegria do jugo. Eclesiástico, capítulo 51, versículo 25, 27 diz: adquira vós sem dinheiro a minha sabedoria. Submetei vosso pescoço ao seu jugo, e vossa alma receba instrução. Vede com os vossos olhos quão pouco me afadiguei até encontrar um profundo repouso. No Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, porque serão consolados, os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra. Jesus fala que o jugo dá a alegria do jugo, mas uma alegria que tem desafios enormes: ser manso, aflito, perseguido por causa da justiça, lembra? Misericordiosos, puros de coração. Nas bem-aventuranças relata melhor o que é essa alegria do jugo de Jesus. As felicidades do reino, Jesus contrapõe sua interpretação, libertando do peso da lei, segundo o legalismo jurídico que Paulo mesmo chama de a letra mata, o espírito é que dá vida. O próprio judaísmo se avalia assim. O apóstolo Paulo é quem melhor faz uma avaliação do peso da lei de Deus e dos rigores das interpretações legalistas do judaísmo.
Jesus anuncia a leveza, que renova também a nossa visão de Deus e chama-nos ao seu plano de alegria. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está difícil? Está puxado? É porque o que você está carregando não é o jugo e não é o fardo de Jesus. Vá a Ele, proponha a Ele uma permuta, troque o seu jugo e o seu fardo com Ele. Está difícil? Está pesado? Aproxime-se dEle. O manso e humilde de coração. Talvez nós precisaríamos aprender melhor que tipo de mansidão e humildade de coração é essa de Jesus. Nós temos uma visão, sobretudo na iconografia cristã, Jesus manso e humilde de coração, é que Jesus assim, derrubado, arriado, não é? A gente precisa recordar algumas cenas impetuosas de Jesus, bradando na cruz, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Eli, Eli, lama sabachthani. Nós precisamos recorrer a imagens fortes de Jesus na beira do penhasco, tentando salvar uma ovelha que está caindo, procurando até encontrá-la. Precisamos imaginar Jesus manso e humilde de coração entrando no templo, aquele tanto de mercadores vendendo coisas, e ele revirando mesas, fazendo um chicote de cordas, expulsando os vendilhões do templo, chamando de ladrão, de assaltante, de covil de ladrão, aquele que ocupa o templo. Precisamos melhorar nossa imagem do que é ser manso e humilde. Expulsando demônios, calando e silenciando tempestades. Precisamos melhorar nossa compreensão, porque senão a gente cai numa frouxidão, que é a que está hoje. Pais e mães que querem ter um coração manso e humilde como o de Jesus, e que não tem autoridade para nada. Para nada. Para nada. A mansidão e a humildade do coração de Jesus é uma mansidão de varão, de varoa. É mansidão patriarcal e matriarcal, de quem tem uma tarefa e uma responsabilidade por agregar e congregar a família humana em torno de si, para experimentar nele a salvação. A perfeita fonte é Jesus. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim. Ele é a perfeita fonte para a gente aprender a ser manso e humilde. Mas repito, não deixe de meditar o Jesus manso e humilde na bravura dessa mansidão e, uma expressão até perigosa, mas não me vem outra, na virilidade da humildade de coração. Pôr água na bacia, ajoelhar e começar a lavar os pés dos apóstolos. São cenas impactantes dessa firmeza e dessa decisão. Levantar, tirar o manto, amarrar uma toalha na cintura e começar a lavar os pés. Aprendizado para o nosso coração. O coração de Jesus é perfeito mestre da mansidão e da humildade. O coração de Jesus é aquele que se põe diante de mim e de você, enxerga o nosso cansaço, a nossa fadiga, chama-nos a um descanso, convida-nos a permutar com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. O aprendei aqui está muito naquela linha da metanoia, da mudança de mentalidade e da mudança de meta. O coração manso de Jesus é aquele que transforma a nossa carne, que domina-nos, que violenta-nos, que escraviza-nos e põe sobre nós o seu espírito para reger em nós uma autoridade firme e decidida sobre a carne. A mansidão de Jesus e a humildade de Jesus na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos.
Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Quer vivificar seu corpo mortal, cansado, abatido, hoje, esgotado de 4 meses de pandemia, de isolamento, quer vivificar seu corpo mortal, cansado e abatido, precisando de descanso, aproxime-se do ressuscitado e o Espírito Santo que mora em você vivificará você. Versículo 12. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Jesus, manso e humilde de coração, não é aquele cúmplice com o nosso vício de escravidão da carne. Não. Mas se viverdes pelo Espírito, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal que há em vós, então vivereis. É uma mansidão e uma humildade que mata o procedimento carnal, minha gente. Não é uma mansidãozinha, uma humildadezinha, água com açúcar, de um pai ou uma mãe fala, menino, não faz isso não, não faz isso não. Passa o dia inteiro, não faz isso não, vem cá, não pode fazer isso. Tem autoridade. Matardes em vós pelo Espírito procedimento carnal. Quer ter descanso? Quer ter o jugo suave? O fardo leve de Jesus? Mate pelo Espírito Santo que te habita os procedimentos carnais que dominam você. Procedimento carnal, fica mais fácil ainda de entender o que é isso. Talvez você fique com muita subjetividade, tenha dificuldade de descer ao nível da realidade mais prática. Procedimento carnal é a primeira leitura que fica claro da profecia de Zacarias. Um texto fortíssimo, elaborado no período das grandes crises da história de Israel, do exílio e o pós-exílio, a volta da Babilônia, a ascensão do Império Persa, depois a ascensão do Império Grego, toda a realidade de sofrimento e opressão, longo período Babilônia, Persa e gregos dominando Israel. E Israel tende a reagir às dominações babilônicas, persas e gregas. Israel tende a reagir ficando mal do mesmo tanto dos maus inimigos que se lhe açoitava com guerra e com violência. O profeta diz, não, vai por esse caminho não. Os inimigos nossos que não conhecem a Deus é que usam essas armas. Quanto a vocês, vejam. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10. Zacarias 9, 9 e 10. Assim diz o Senhor, exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. Ele que vem ao seu encontro, ele é justo, ele salva. Manso e humilde de coração. É humilde e vem montado num jumento. Um potro cria de jumenta. Símbolo de um caipira da Galileia vindo lá das roças das margens do Rio Jordão e do Mar da Galileia, trazendo um monte de coisa para vender lá em Jerusalém e trazendo as ofertas para dar no templo de Jerusalém. Ele vem a ti montado num jumento, é um caipira pobre, e ele vem num jumento e olha o contraste da humildade dele montado num jumento. Cria de jumento é para dizer, é um potrozinho que nem bem adestrado é, né? Só sabe carregar,
É um jumento que não tem inteligência para nada, a não ser carregar o peso. E olha o que o teu rei faz chegando a ti, Jerusalém. E você pode ser hoje, o seu coração pode ser hoje o lugar, como no domingo de Ramos, onde Jesus entra solenemente montado no jumentinho, não em Jerusalém, mas no seu coração. Ou o seu coração pode ser hoje a Jerusalém onde ele entra. E ele entra no seu coração humilde, para fazer umas coisas, umas proezas. Veja, ele entrando no meu coração e no seu coração, o que ele faz? Primeira coisa, elimina os carros de Efraim. Segundo, os cavalos de Jerusalém. Terceiro, quebra o arco de guerreiro. Como dizem os adolescentes, rasga. Ele entra em mim e em você, como manso e humilde, elimina os carros de Efraim, carros de guerra. As tribos de Israel começaram dizendo, o governo de Israel não está dando conta de manter a segurança de Israel, a Síria invadiu, quebrou a gente, a Babilônia invadiu, quebrou a gente, os persas invadiram, quebram a gente, os gregos invadem, quebram a gente, vamos cada um montar nosso exército. É a campanha hoje pelo armamentismo. Vamos aumentar as armas em nossas casas, que a paz vai habitar no Brasil. Pois ele entra em nossa vida exatamente para eliminar os carros de guerra de Efraim. Eliminar os cavalos de Jerusalém. O cavalo é o extremo oposto do jumento. O jumento é pequenininho, frágil, carregou. O cavalo tem aquela imponência, aquela elegância, aquela grandeza. Ele vem quebrar o arco de guerreiro. Anunciará a paz às nações. Você quer ter paz nessa nação? Permita que Cristo inicie na sua casa hoje, na sua mente, o procedimento carnal que faz você pensar que você vai ter paz se você comprar uma arma de fogo para você ter na sua casa. Comprar uma arma de fogo hoje é um procedimento carnal, uma reação à ação violenta dos outros. Melhor, talvez você não dê conta de eliminar, mas você dá conta de colocar nas mãos de Jesus e dizer a Ele, elimina minhas armas de guerra, elimina meus carros, meus cavalos e meus arcos de guerra. Quebra tudo, Senhor. Quem é pai e mãe, às vezes ensina e sofre na formação dos filhos e às vezes demora anos para criar coragem, para chegar num filho, numa filha e dizer, seu arco de guerra vou quebrar hoje. E quebra. Também como esposo e esposa, às vezes são anos de convivência, mas chega um dia e tem que dizer, hoje suas armas de guerra têm que ser quebradas. A partir de agora, para a gente caminhar junto, arma de guerra eliminada. Eliminada. Eliminará carros, cavalos, quebrará o arco de guerra. O procedimento carnal, se viverdes segundo o Espírito e matardes o vosso procedimento carnal, então vivereis. Por que nós não estamos vivendo? Porque nós estamos numa batalha de crescimento e de prosperidade e de riqueza, querendo imitar as nações pagãs, querendo armar-nos e achando que a nossa arma nos guardará. Não, quem nos guarda é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. A gente faz o contrário, né? A gente empurra o que vacila e enterra o que tombou. Nós fazemos assim. O Senhor é o contrário. O procedimento carnal que nós temos que matar em nós é ter o coração manso e humilde de Jesus.
encontrar descanso nele, aprender com ele a sustentar aquele que vacila e levantar aquele que tombou. Irmã, irmão, permita que Jesus anuncie a paz para a sua alma, para o seu coração, para a sua mente, para o seu corpo cansado, fatigado, abatido, com as tribulações que você enfrenta. Mas permita que Jesus renove o seu vigor. No jumentinho mais humilde, você pode vê-lo eliminando seus carros, seus cavalos, quebrando seus arcos e te anunciando a paz. Que você tenha o domingo mais feliz da sua vida. Uma semana abençoadíssima. Aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus. O manso e o humilde de coração. Mas não é um manso e um humilde de coração frouxo, xoxo. Sem personalidade, sem caráter, sem autoridade, sem decisão, sem segurança, sem clareza do que quer e do que é. Eu quero te pedir, para que todas essas maravilhas da palavra de Deus se realizem em você, que você crie coragem de buscar descanso no Senhor. Ele estabelece os critérios. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Tomar e aprender. Que essas duas palavras te acompanhem todas as situações dessa semana e da sua vida daqui para frente. Tomar sobre mim o jugo de Jesus, aprender de Jesus a ter um coração manso e humilde, para encontrar nele o descanso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Elimina meus carros de guerra, meus cavalos de guerra. Quebra meus arcos, Senhor. Elimina tudo que em mim é de guerra, é de cansaço, é de batalha e embate violento, que só me cansa e me enche de fadiga, Senhor. Elimina minhas armas de violência, de agressividade, de guerra. Pacifica-me, Senhor. Dá-me a tua paz. Dá a tua paz à minha alma. E fazei o meu coração manso, humilde como o vosso coração. Pelo Espírito do Senhor derramado em mim, mata, Senhor, os meus procedimentos carnais, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes carnais. Elimina, mata meus procedimentos carnais e vivifica meu corpo, meu coração, minha razão, minha alma, todo o meu ser, no descanso que o Senhor é, meu descanso, minha paz, meu consolo, meu jugo suave. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmã, irmão, depois de renovar a sua fé, você pode dar uma pausa nessa pregação e fazer a sua oração de louvor, de agradecimento dirigida ao Senhor, fazer as suas preces, súplicas, suas intercessões. Apresente ao Senhor suas orações. Eu invoco sobre você, depois de você fazer toda essa oração, você volta aqui e eu invoco sobre você a bênção de Deus para uma semana feliz. Supliquemos do Senhor a bênção. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde vossos corações mansos e humildes e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe. Feliz domingo, feliz semana. Até domingo que vem. Amém.